Pensa só, separar o lixo. Parece uma atitude tão pequena ali na nossa rua, né? Mas e se essa simples ação estivesse ligada a um plano mundial gigantesco para salvar o planeta? Pois é, hoje a gente vai puxar esse fio e descobrir como o nosso quintal tem tudo a ver com o futuro do mundo. E para nos ajudar a entender essa conexão, essa aqui vai ser nossa guia. Ela vai mostrar pra gente como cada pecinha desse quebra-cabeça se encaixa, sabe? Da nossa calçada até as decisões que mudam o mundo. Mas, antes de tudo, vamos parar para pensar um pouquinho. O que significa pertencer a um lugar? A um bairro, a uma cidade? Essa sensação de fazer parte é a sementinha de uma ideia muito, mas muito poderosa. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa ideia de cidadania. E olha, é um conceito que mudou bastante com o tempo. Afinal, o que define uma pessoa como cidadã hoje em dia? É bem mais do que só ter um endereço, viu? No fundo, cidadania é isso, esse laço que nos conecta a uma comunidade. É como se fosse um grande acordo que diz que a gente pertence àquele grupo. E com isso, claro, vem os direitos, mas também as responsabilidades. E o mais legal de pensar nisso é que é uma via de mão dupla. De um lado estão os direitos, tudo aquilo de bom que a comunidade nos garante. E do outro, os deveres, que é a nossa parte para fazer a coisa toda funcionar bem. Um não existe sem o outro, simples assim. Agora vamos levar essa ideia para um outro nível. E se a nossa comunidade não fosse só a nossa cidade ou o nosso país, mas o planeta inteiro? O que muda quando a gente se enxerga como parte de uma comunidade global? É aí que entra um conceito que muda o jogo, a cidadania ambiental. A gente passa a se ver não só como cidadãos de um país, mas como cidadãos do planeta Terra. E olha, isso muda tudo. Porque, sendo os cidadãos do planeta, a gente tem direitos básicos, né? O direito de viver num ambiente saudável, de respirar um ar mais puro, ter acesso à água limpa, de poder curtir a natureza. São coisas essenciais para uma vida de qualidade. E claro, se tem direito, tem o outro lado da moeda, os deveres. São aquelas coisas que a gente já sabe. Economizar água, pensar bem antes de comprar, separar o lixo, é a nossa parte para cuidar da nossa casa, o planeta. Tá, beleza. Economizar água é importante, reciclar também. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a minha atitude, somada com a de milhões de pessoas, vai de fato resolver um problema gigante como as mudanças climáticas? A chave para isso é coordenação. É preciso ter um mapa, um roteiro que todo mundo possa seguir. Assim, bilhões de pequenas atitudes se transformam numa força gigantesca de mudança. E a boa notícia é que esse plano já existe. Vamos conhecer o projeto oficial da humanidade para um futuro melhor, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, criados lá na ONU. A base de tudo isso é uma ideia muito poderosa, o desenvolvimento sustentável. Parece complicado, mas é simples. É a gente poder crescer e viver bem hoje, mas sem detonar o planeta e garantindo que quem vier depois também possa viver bem. É pensar no agora sem estragar o amanhã. E aqui estão eles, os 17 ODS. Dá para pensar neles como a lista de tarefas oficial do mundo, sabe? As metas vão desde zerar a pobreza até garantir energia limpa e proteger os oceanos. É um baita plano de ação com prazo para 2030. E o segredo aqui é que está tudo conectado. Não dá para separar uma coisa da outra. Eles equilibram 3 áreas que são cruciais: o bem-estar das pessoas, a saúde do nosso planeta e uma economia que funcione para todo mundo. Uma coisa depende da outra. Certo. Mas e aí? Como é que aqueles deveres ambientais que a gente viu, as coisas do dia a dia, se encaixam nesse plano mundial gigantesco? Pois a conexão é muito mais direta do que a gente imagina. E é aqui que a mágica acontece. Cada atitude que a gente toma, cada dever ambiental que a gente cumpre, não é um ato perdido no universo. Não mesmo. É uma contribuição direta, real, para um ou mais desses objetivos globais. Vamos ver na prática? Olha só esse número, por exemplo. 48,90%. Um número que mostra um desafio enorme em Minas Gerais. Isso significa que em Minas Gerais, menos da metade da população urbana tem o esgoto tratado. Então, quando a gente economiza água, não é só para baixar a conta, é para aliviar um sistema que já está no limite, ajudando diretamente o ODS número 6. Agora, outro número que fala sobre trabalho. Em 2022, esse número aqui revelou uma realidade muito dura em Minas Gerais, mas também acendeu uma luz de esperança. 1.070. Só em 2022, 1.070 pessoas foram resgatadas de trabalhos em condições análogas à escravidão em Minas.
Então, quando a gente defende trabalho justo e decente, estamos apoiando diretamente o ODS número 8. E as nossas escolhas na hora de comprar? Reciclar, reutilizar, pensar 2 vezes antes de levar algo para casa, isso é muito mais do que deixar a casa arrumada. É uma forma super poderosa de participar do ODS número 12, que quer um consumo mais consciente no mundo todo. E assim, com a ajuda da nossa guia, a gente fecha o círculo. Tá vendo? Cada atitude, por menor que pareça ser, se junta a um esforço global. Cada pessoa se torna uma peça fundamental na construção de um futuro melhor para todo mundo. Então, a grande questão que fica não é se a gente pode fazer a diferença, mas como. Desses 17 objetivos, qual deles te inspira a dar um primeiro passo, hoje? A escolha de por onde começar já é parte da mudança. E ela começa aí mesmo, na nossa rua.